Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a professora doutora Andréa Mendes e aqui eu discuto temas da história, da antropologia, da sociologia e da filosofia. Hoje eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, darem uma força assinando as notificações e também depois deixando o seu like. Se puder, também compartilhe essa aula porque eu garanto que ela é bastante interessante. Então, você sabe por que a cultura ela é um conceito antropológico? A gente tem essa discussão no Brasil há mais de 20 anos através de uma obra de Roque de Barros Laraia, um livro bastante conhecido pelos estudantes universitários chamado Cultura, um conceito antropológico. Mas por que nós afirmamos isso? Em primeiro lugar, porque a cultura ela é muito poderosa. Exatamente. E o poder da cultura está justamente na possibilidade de transformação da realidade que ela executa dentro das sociedades. Mas foi sempre assim? Sempre se imaginou que a cultura tinha esse poder? De forma alguma. Se nós pensarmos na história das ciências humanas, no olhar das ciências humanas sobre o conceito de cultura, nós vamos saber que é bem recente essa visão que a gente está compartilhando. E o que é mais interessante, há muito tempo se tinha uma percepção que não era a cultura que determinava os nossos padrões de comportamento, mas o nosso meio geográfico, onde nós vivíamos. Esse determinismo geográfico, ele é fundamental para a gente compreender, então, que havia uma ideia de que a geografia do lugar que nós vivíamos era o que determinava a nossa cultura. Além desse determinismo geográfico, um outro determinismo era muito comum até o século XX, que era o determinismo biológico, determinando, então, que a biologia era quem definia os padrões culturais para os grupos humanos. Essas visões, elas, além de serem deturpadoras da realidade, eram visões vigentes até o século XIX, começo do século XX, e foram a base para muitos elementos que nós conhecemos atualmente como evolucionismo, intolerância racial ou intolerância religiosa. Tudo isso baseado nos conceitos de etnocentrismo e eurocentrismo. O etnocentrismo é a forma que eu olho a sociedade do outro, enxergo os costumes do outro através das lentes da minha cultura e julgo a minha cultura superior. Já o eurocentrismo era a visão que existia, inclusive dos estudiosos, pesquisadores da época, de que a evolução humana passava por 3 estágios, e esses estágios eles eram medidos através de uma régua que tinha como parâmetro a história da Europa. Então, o etnocentrismo, o eurocentrismo, o evolucionismo são elementos que são formados a partir dessa perspectiva do determinismo físico e do determinismo geográfico, determinismo biológico sobre a história das sociedades ao longo do tempo. E nós sabemos que não é assim. Quando recorremos ao livro de Roque de Barros Laraia, percebemos que no começo do século XX, Franz Boas vai lá nos Estados Unidos criar uma corrente de estudos antropológicos, a corrente cultural ou culturalista, e que vai rebater essas visões que eram tão fortes no final do século XIX e até a primeira década do século passado. Obviamente, é um esforço muito grande de Franz Boas para fazer essa desconstrução. Porque, até então, o conceito de cultura ele era inspirado em um modelo criado lá no Iluminismo, no século XVIII, quando na Alemanha se imaginava que cultura estava muito ligada às aspirações espirituais, ao desenvolvimento de uma sociedade, e na França, no mesmo período, o conceito de cultura estava ligado ao movimento em prol da civilização. O que é que Franz Boas vai fazer? Ele vai rebater
essas visões de cultura. E também vai rebater um conceito fortemente criado no século XIX do Edward Taylor na Inglaterra. Edward Taylor, ele vai definir cultura de uma forma muito ampla. Ele vai dizer que são os costumes, que é a moral, que são as práticas, os saberes, os conhecimentos, mas ao mesmo tempo, Edward Taylor, ele vai ajudar na construção daquela ideia da régua que eu falei. Por quê? Porque ele vai ser um dos defensores que as sociedades elas evoluem ao longo do tempo, saindo do estágio de selvageria, passando para a barbárie e chegando então, culminando na civilização. O que é que Franz Boas nos diz? Que esse conceito é totalmente equivocado, porque nós não podemos comparar civilizações diferentes, sociedades diferentes em territórios distintos, como se todas elas estivessem em uma corrida e tivessem um pódio como acesso final. Não é assim que funciona. A cultura, ela é única, ela é específica, certo? E ela, é claro, faz parte de toda a historicidade daquele grupo. Não faz sentido compararmos grupos historicamente distintos, mas faz muito sentido entendermos que os grupos podem ser influenciados. Existe, então, um movimento da cultura, que é um movimento interno, ou seja, as próprias gerações vão sendo influenciadas, né, pelos mais velhos, e há um movimento externo, são quando outras culturas influenciam dentro daquele modelo, dentro daquela sociedade. E isso é claro que hoje a gente compreende como extremamente natural. Vou trazer aqui o Roger Bastide. Roger Bastide, ele disse que nós podemos ser 1000 possíveis. Por quê? Porque é a cultura que determina quem somos. É a cultura que determina nossos padrões de comportamento e não o inverso. Não é onde nascemos, não é o nosso grupo étnico que vai fazer toda essa influência. E aí o que é interessante é a gente aqui pensar que a visão de Franz Boas, ela deu abertura no século XX, ao longo do século XX, para outros teóricos pensarem a cultura e pensarem também o quanto ela é importante na compreensão das dinâmicas sociais de cada grupo. Por exemplo, paleontólogos como Richard Link, é o primeiro que eu vou citar, vão colocar o nascimento da cultura lá no começo da pré-história, né? Quando os hominídeos largam aquela vida sobre as árvores, adotam o bipedismo e a partir daí, então, começa a questão da construção da cultura humana. Já o antropólogo Claude Lévi-Strauss vai ter uma visão bastante interessante de que a cultura humana ela é criada no momento que os humanos criam a primeira regra. E nós sabemos pelas evidências, né, arqueológicas, paleontológicas, desculpe, que a primeira regra é a regra do incesto, certo? Então, Claude Lévi-Strauss traz também, né, para um passado bem remoto essa criação do conceito de cultura. Já Clifford Geertz, antropólogo norte-americano, falecido alguns anos atrás, ele tem um conceito de que cultura ela é estrutural, ela é a base da sociedade. E, ao mesmo tempo, ela também é estruturante das nossas relações de sociabilidade, né, da forma que nós lidamos com a realidade ao nosso redor. A cultura, então, ela é viva, a cultura ela é dinâmica e a cultura ela é única para cada grupo social, porém ela está aberta a influências. Sejam as influências criadas dentro do próprio grupo, né, as mudanças culturais provocadas pelo próprio grupo, como também provocadas externamente. A cultura ela tem um poder de curar, mas ela também tem um poder de adoecer, pois nós somos suscetíveis a ela. E muito daquilo que nós repetimos nos nossos relacionamentos, nas nossas práticas, foi influenciado sim por um traço cultural peculiar da nossa sociedade e que nós aprendemos então a observar. Quando observamos a sociedade do outro, nós devemos deixar de lado
o etnocentrismo e também devemos ter cuidado com o anacronismo se estamos analisando sociedades que já, né, passaram, que já tiveram seu auge. Mas o que devemos usar? Que lente devemos usar então? Já que agora entendemos que a cultura é um conceito antropológico, a lente do relativismo cultural. Entender que cada cultura tem o seu valor, tem a sua importância, faz sentido para o seu grupo e, é claro, estrutura a vida social daquela comunidade que a gente está analisando, que a gente está estudando, ou até mesmo que a gente está vivendo, né? Porque nós somos seres culturais e compartilhamos de várias influências ao longo da nossa existência, tá bom? Então, obrigada pela presença. Espero que vocês se interessem em ver essa obra. Para mim, ela é primordial. Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhem esse vídeo e voltem sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau.